Dr. Jekyll e Sr. Hyde podem ser interpretados como metáforas do inconsciente humano. De acordo com a psicanálise, todos nós mantemos impulsos primitivos no nosso inconsciente, que vêm à tona independentemente da nossa vontade. Este assunto é tratado pela psicóloga Ana Celina Guimarães. O Freud, ele traz um movimento que vai gerar muita controvérsia na época, quando ele coloca que a mente humana também tem seus aspectos inconscientes. Então, há 100 anos atrás, a psicanálise faz uma reversão no conhecimento muito grande, quando o homem começa a perceber, através de Freud, que ele não é tão dono assim do seu psiquismo quanto ele imaginava, que existiria um aspecto consciente, um aspecto inconsciente. E aí ele traz a questão do impulso de vida e de morte também. Como todos nós, temos dentro de nós não só uma área inconsciente, mas dentro desse inconsciente vão existir forças que muitas vezes a gente desconhece. E o impulso de morte seria um impulso que todos nós temos muito forte, que nos leva à destruição e à morte. E o impulso de vida que faz com que a gente entre num movimento dinâmico de vida, de amor, de construção. E no impulso de morte está muito presente os impulsos de destruição, de ataque, de realmente extinção de si mesmo e da própria espécie. Então, se nós observarmos isso em cada um de nós e até na comunidade, na sociedade, a gente vai ver que eles estão sempre presentes. Então, repentinamente, explodiu em um violento ataque de cólera, batendo o pé no chão, brandindo a bengala e agindo como um louco. Aí, o agressor perdeu completamente o domínio de si e lançou o outro no chão. No mesmo instante, com ferocidade simiesca, pisoteou sua vítima, descarregando-lhe uma chuva de pancadas, sob a qual se ouvia quebrarem-se os ossos e o corpo bater sobre a calçada. De acordo com os estudos de Sigmund Freud, a mente humana é dividida em 3 modalidades que, atuando em conjunto, criam o equilíbrio psíquico do indivíduo. A nossa mente também teria 3 modalidades, Do aparelho psíquico, segundo Freud. Do aparelho psíquico. Então seria o superego, que é onde você incorpora as proibições, as normas, o que pode, o que não pode, que seria o nosso sensor, entre aspas. O nosso ego, que fica na função de fazer uma coordenação, e o id, que demanda os impulsos, os desejos, buscando o princípio do prazer. E o ego seria aquele elemento que estaria administrando isso, que vem do id, pedindo satisfação. O superego fala, não, agora não, E o ego, ele vai estar coordenando. Quanto mais forte for o ego, mais saudável é a pessoa. Então, a pessoa saudável, ela tem um ego forte. Então, ela consegue realizar alguns desejos, negocia lá com o superego dela também já não é tão primitivo, tão punitivo, é um superego mais ameno, e ela consegue fazer um bom equilíbrio nessas 2 coisas. Eventualmente, um trauma pode causar um desequilíbrio na complexa relação entre as 3 camadas do nosso aparelho psíquico, que são o superego, ego e id. Assim, reconhecer o fato que causou o problema é a principal maneira de se restabelecer o equilíbrio entre as 3 forças que regem a mente humana. A regressão é um método bastante eficaz para se atingir esse objetivo. A psicanálise ela não trabalha com regressão naquele sentido de hipnose, Por quê? Ela começou assim. Então Freud inicia, usando o método de hipnose. Aí ele percebe que com a hipnose, apesar da pessoa regredir para o trauma, na situação, e vir tudo à tona, depois que ela sai do processo de hipnose, não retém, então não havia grande melhora. Ela não lembrava e os sintomas não desapareciam. Aí ele cria um outro método, que é a associação livre, que é deixar vir tudo que ela estiver pensando. Porque à medida que a gente fala, o nosso inconsciente ele vai se manifestando também. Então, as 2 vias régias para o inconsciente, seriam os sonhos, a análise de sonhos e a própria associação livre. Por isso que ele falava, para você te deitar no divã e deixar vir a mente, sem nenhum juízo crítico, tudo o que quisesse. Então, à medida que vai fazendo isso, vai liberando. E esse próprio processo é um processo que vai sendo um pouco regressivo. Não uma regressão, teatral, daquela que, voltei a ser bebê, não. Mas pela própria relação transferencial, que a psicanálise estabelece de um vínculo muito forte ali, ele vai reviver como terapeuta, regressivamente, seus pontos traumáticos, suas falhas, egóicas.